Então, muitas vezes a gente vai buscando também uma causa para a depressão. Por que essa pessoa tem tudo e acontece? Mas nem sempre tem. É importante saber que medicação foi feita para melhorar a qualidade de vida. Se você está sofrendo, não tem sentido não procurar ajuda. São dois sintomas geralmente mais importantes, que é essa tristeza significativa e a perda de prazer. Coisas que a pessoa antes adorava fazer, gostava desde assistir uma novela ou de repente assistir um jogo de futebol, de repente agora até isso parece que está sem graça, não tem, a vida parece que fica mais preto e branco, não tem tanto colorido, né? Além disso, apresenta muita perda de energia. Invertendo os papéis! Eita! Vem cá, faça uma pergunta para mim. Se abrir, procurar ajuda da família, dos amigos, de profissional, para mim, é a principal escolha. Por quê? Porque quando eu tive lá atrás, a minha questão, eu não procurei ajuda. Eu sofri muito. E muita gente não busca ajuda por conta do preconceito. Oi, gente! Delícia estar aqui com vocês de novo, no nosso jeito de ser. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa, sobre a tristeza, a apatia que a gente tem. Sim, claro, a gente tem tanto problema, tanta coisa na vida que volta e meia a gente está triste, fica apático. Mas tem uma coisa que transcende essa tristeza, é a depressão. Gente, depressão é uma das piores coisas que tem. Eu nunca tive depressão, mas convivo com muita gente que tem e que já teve depressão. Só que antes, curte aí, se inscreve, comenta. Preciso muito de vocês. Para a gente conversar hoje sobre depressão, eu convidei uma pessoa que já esteve aqui, que eu amei, Dr. Igor Caldato. Bem-vindo. De novo. Que prazer. De novo. Que tal ser sócio do canal Jeito de Ser? Onde eu assino? Opa, veio o sócio. Doutor Igor, depressão é um assunto tão triste, tão complicado. Agora eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar. Muita gente ainda acha que depressão é frescura, né? É muito importante a gente falar disso, Monique, porque a gente tem a necessidade de dar rótulo, né, para tudo, inclusive para doença como a depressão. A gente continua insistindo que depressão é frescura, é bobagem, de que muitas vezes é falta de fé ou falta do que fazer, e na verdade não é. É uma doença como qualquer outra, que incapacita, que dificulta a pessoa muitas vezes de levar a sua vida como um todo, né? No trabalho, na vida social, na vida familiar. Então é uma doença muito séria e não é bobagem, né? E pois é, eu queria te perguntar uma coisa assim. A depressão, ela tem causas físicas e emocionais, ou só uma, ou só outra? Como é que, assim, os sintomas... Tá faltando alguma coisa no nosso organismo para ter depressão ou não? Pode ser só uma causa emocional? A depressão, a gente fala que as causas são multifatoriais. São vários fatores que se envolvem para causar a doença, né? Então, tem desde uma base genética até uma questão biológica mesmo, de uma disfunção de substâncias importantes para manter o nosso humor, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são substâncias que interferem na conexão ali entre os neurônios e que são importantes para a manutenção do humor, né? Até mesmo para relações como questões alimentares, do sono. Por isso que a doença como a depressão, por exemplo, interfere tanto no sono, no apetite, no humor da pessoa, deixando mais triste. Tá, mas você está me dizendo que, por exemplo, dopamina, serotonina, a falta disso pode causar depressão. E como que a gente vê se a pessoa está com falta disso? Isso. O diagnóstico hoje, ele é um diagnóstico mais clínico, né? Então depende muito do olhar do médico, do psiquiatra, um médico experiente com esse tipo de doença para poder dar esse diagnóstico. A gente ainda não tem nenhum exame, como um raio-x ou um exame de sangue, uma tomografia, que necessariamente vão dar esse diagnóstico de depressão. Certo. Depende muito dos sintomas que o paciente apresenta, né? E esses sintomas são os mais diversos. Vamos né? falar dos sintomas, por favor. Então, essa tristeza que as pessoas geralmente apresentam, porque de repente teve uma discussão com o namorado, ou porque de repente perdeu alguém querido na família, é uma tristeza que existe, mas que não necessariamente é uma depressão. Claro. A depressão é quando a tristeza ela comete a pessoa na maior parte do dia dela, por pelo menos 15 dias. São dois sintomas geralmente mais importantes, que é essa tristeza significativa e a perda de prazer. Coisas que a pessoa antes adorava fazer, gostava desde assistir uma novela ou de repente assistir um jogo de futebol, de repente agora até isso parece que está sem graça, não tem, a vida parece que fica mais preto e branco, não tem tanto colorido, né?
Além disso, apresenta muita perda de energia. Então é muito comum as pessoas falarem, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida para ver se melhora, mas a pessoa às vezes não tem nem energia para conseguir fazer isso. Né? Além de perda da memória, influencia muitas vezes no sono, na concentração, no apetite, né? Ou comendo muito ou perdendo o apetite, né? Pode acontecer das duas maneiras. Então, veja a disfunção toda que acontece na vida da pessoa, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Porque, como a gente falou agora há pouco, as causas, além da questão genética, biológica, dessas substâncias que nós falamos, claro que também muitas vezes tem a questão dos fatores da vida como um todo, né? De problemas às vezes financeiros ou de problemas de relacionamento que estimulam. Isso tudo pode desencadear uma depressão. Podem ser o Por gatilho. exemplo, a minha mãe tinha problema de depressão. Então, e eu posso ter essa genética de depressão. Então, alguma coisa pode ser um gatilho para eu desenvolver depressão? Pode, mas também nem sempre a gente precisa ter um fator que cause isso, né? Um gatilho como esse. Muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, uma vida estável, um trabalho fantástico, uma família fantástica, e mesmo assim ela pode desenvolver a depressão por outros motivos, como a gente falou, questões genéticas, fatores biológicos. Então, muitas vezes a gente vai buscando também uma causa para a depressão. Por que essa pessoa tem tudo e acontece? Mas nem sempre tem uma causa, muitas vezes, que a gente consiga identificar. E mesmo assim precisa ser tratado. Invertendo os papéis! Eita! Vem cá. Faça uma pergunta para mim. Pensa aí, gente, faça uma pergunta. Isso aqui é novidade. Não, novidade. Faça uma pergunta para mim. Bom, então vamos lá. O que eu pergunto para a Monique? Uma pergunta boa. Você já me falou sobre a bulimia que você teve, né? Da minha área aqui de transtornos alimentares. Já falou de alguns processos que você passou difíceis na sua vida, mas você nunca me contou se você já procurou psiquiatra alguma vez. Boa pergunta. Ótima pergunta, aí? gente. Sabe porque eu nunca tive a oportunidade de falar disso. Quando eu tive esses transtornos todos de bulimia e tudo, eu acabei não procurando psiquiatra, porque na época era um vazio tão grande que eu sentia na minha vida, que quando eu voltei a trabalhar, eu sentia um vazio, porque eu não estava trabalhando, porque eu tinha abandonado a minha vida. Quando eu voltei a trabalhar e fazer as coisas que eu amava, aquilo começou a me suprir e eu fui conseguindo afastar tudo aquilo que me dava esses transtornos e tal. Só que uns 4, 5 anos atrás, eu procurei um psiquiatra, pela primeira vez na vida. Eu perdi um amigo muito querido com 20 anos de idade, uma morte súbita de repente. 2 meses depois eu perdi um outro amigo de 32 anos, ele estava lutando, enfim, teve uma parada cardíaca. Eu fiquei muito impressionada, doutor Igor, muito. A partir dali eu achei que eu podia morrer a qualquer momento. Acho que eu me senti tão vulnerável. Eu comecei até a sentir dor, meu coração doía, eu sentia, às vezes eu começava a tremer, sentia uma dorzinha, eu falei com meu marido, olha só, eu tô começando a ficar esquisita, porque eu tô achando que eu posso morrer a qualquer hora. Procurei um psiquiatra. Foi muito bom para mim, porque ele me deu uma medicaçãozinha, eu tomei alguns meses dessa medicação, depois com o tempo ele foi tirando a medicação, gente, depois passou. Legal a sua pergunta, porque eu acho que a medicação ela pode melhorar a qualidade de vida. Muita gente fica com preconceito. Vamos falar do preconceito que as pessoas têm de psiquiatra? É verdade. E olha como a mente é poderosa, né? Como você contou aí do seu caso. A mente muitas vezes influencia, inclusive, na questão física, no corpo. Você tinha sintomas físicos. E não era bobagem, não era frescura. Você sentia realmente. Sentia. E provavelmente... Tem muita gente que vai até o hospital, a emergências, como a gente já falou, buscando ajuda por conta desses sintomas físicos, né? E muita gente não busca ajuda por conta do preconceito, né? Eu falo que são 2 preconceitos. O primeiro é que o psiquiatra é um doido que cuida de doidos, né? E que acha que psiquiatra é coisa de maluco. E o segundo é que o psiquiatra necessariamente vai ter que tomar medicação. E nem sempre precisa de medicação. Dependendo do quadro, às vezes se é um quadro mais leve, a gente pode até buscar outras alternativas, um quadro de ansiedade ou depressão, como nós estamos falando. Mas, dependendo do grau dessa doença, a gente precisa sim entrar com a medicação. Importante saber que medicação foi feita para melhorar a qualidade de vida. Se você está sofrendo, não tem sentido não procurar ajuda. Vamos lá, uma pessoa que está passando por isso e não procura ajuda. O início de uma depressão sem ajuda, aonde pode... Isso. Pode se agravar a ponto do que está acontecendo, de as pessoas tentarem contra a própria vida. E isso é totalmente possível de tratamento. É uma causa totalmente evitável a depressão. Alguns casos, a depressão, ela tende a ter cura, aquele episódio, a gente consegue fazer o tratamento adequado e a pessoa ela responde muito bem. Mas tem alguns casos, assim como a diabetes, a hipertensão, que a pessoa ela tem uma doença cronificada e que muitas vezes precisa usar a medicação a vida inteira, mas nem sempre. E se precisar,
qual o problema também, né? A gente precisa colocar na balança o quão perigoso é não tratar também. As pessoas vão levando, e aí? Aonde posso chegar? É muito grave. Então, assim, mais alguma coisa que a gente precisa dizer, dar alguma dica? Bom, eu estou sempre dizendo que se abrir, procurar ajuda da família, dos amigos, de profissional, para mim, é a principal escolha. Por quê? Porque quando eu tive lá atrás, a minha questão, eu não procurei ajuda. Eu sofri muito. Já falamos sobre várias vezes, sobre o meu transtorno de bulimia. Tá aqui o programa para quem não assistiu. Mas, de qualquer maneira, procure ajuda. Mas eu queria perguntar de um profissional, de um psiquiatra, se tem alguma dica, mais alguma coisa que a gente precisa falar. Nós falamos dos sintomas, falamos das causas dos sintomas, tratamento. Mais alguma dica que a gente pode querer dar? Eu acho que 2 dicas. Uma é entendermos que durante a vida da gente nós temos fases boas e fases ruins. Não significa que você estando nessa fase ruim, nesse momento da sua vida, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa sem valor, porque a gente tem essa tendência a deixar os monstros irem aumentando na mente da gente, e aí aquela tristeza ou aquele momento difícil que a gente está vivendo entra numa linha de desespero que acaba dando brecha também para a gente desenvolver, mais uma vez, em pessoas predispostas, a depressão. E a segunda ponto, acho a ser abordado aqui muito importante, é você em casa que de repente não tem depressão, mas provavelmente conhece um amigo, algum familiar, algum parente que possa estar passando por isso, não menospreze isso. Essa pessoa, por mais que ela esteja sofrendo, muitas vezes ela dá alguns sinais ou ela tende a buscar a sua ajuda. E aí, o melhor a fazer é ter um ouvido compreensivo, um olhar compreensivo para isso, acolher essa angústia, por menor que seja o problema para você, né? Mas acolher essa angústia dessa pessoa e estimulá-la a buscar ajuda. Se necessário, pega pelo braço, vai com cuidado, encaminha para um profissional, porque precisa ser olhado de uma forma diferente para a gente diminuir essas taxas tão graves. Cerca de 11 milhões de pessoas têm depressão no Brasil. E olha as taxas de suicídio cada vez mais altas. A gente tem que ter muito cuidado, é uma doença muito séria. E eu acho que é esse o recado principal, né, Monique? Eu queria dizer aqui uma coisa. Você sabe que eu tenho vários seguidores, eu converso com todo mundo por direct e eu dou muita abertura para todo mundo. Eu tenho recebido muita mensagem de seguidoras minhas que estão passando por isso. Por isso que eu quis fazer esse programa. Então, para você, minha amiga seguidora, minha querida, que tem mandado essas mensagens, vocês sabem com quem eu estou falando, várias de vocês. Esse programa foi para vocês. Procure ajuda. Que depender de mim, eu estou junto com vocês. Doutor Igor. Que legal, Monique. Amei você estar aqui de novo. Poxa, obrigado. A gente agora vai acabar o programa e assinar o contrato. Fechou. Obrigado. Um beijo, curtam, comentem. Estamos aqui junto, misturado. Qualquer dúvida, pode escrever aqui, ó. Liga pro Doutor Igor, ele responde pra gente. À disposição. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.